Olá, é muito bom estarmos aqui mais uma vez, dentro dessa possibilidade de estarmos vinculando, as nossas reflexões sobre doutrina espírita através do nosso canal do YouTube, até quando nós ainda estivermos dentro desse movimento, que a vida está nos apresentando de afastamento, social. E até lá nós vamos continuar a colocar a cada dia uma reflexão no canal de nossa casa, através de todas as possibilidades que hoje a tecnologia está nos apresentando. Vamos então, mais uma vez, fazermos a nossa oração, buscando colocarmos Jesus em nossa tela mental, buscando a figura amorosa de Maria de Nazaré, patrona de nossa casa e Rita de Cássia. E também nos dirigindo aos amigos espirituais que silenciosamente nos amparam e nos sustentam. Amigos, que neste momento as nossas vibrações possam ser amparadas, sustentadas por toda esta equipe que trabalha em nome de Jesus, para que a nossa reunião e as nossas reflexões possam transcorrer de forma a atuarem não só no nosso intelecto, mas também em nossos corações, estabelecendo um movimento em que buscamos, nos trabalhando, melhor agirmos, melhor ampararmos e melhor nos conduzirmos. Que a tua paz, Senhor, esteja em nossos corações e que seja em teu nome que possamos trabalhar. Graças a Deus. Conosco, então, o nosso companheiro Gustavo Koester. Vamos, então, escutá-lo. Bom dia. Que a paz de Jesus, que é o amigo incondicional das nossas vidas, nos sustente, nos ampare agora e sempre. Bom, para a reflexão desse nosso dia, antes até de eu falar o tema, eu pensando na reflexão, eu me lembrei de uma passagem que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo pequeno do Evangelho de Marcos e ele tem uma característica muito interessante. O capítulo 4 é aquele onde Jesus fala para os apóstolos e para aqueles discípulos que o cercavam naquele momento sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma parábola que eu acredito que todos conhecem, né? O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. E aí segue a parábola, eu não vou contar ela aqui. Mas por que esse capítulo é interessante? Porque logo após Jesus falar, não só para os apóstolos, mas para todos os discípulos e todos aqueles que o cercavam, a parábola, ele vai ficar a sós com os apóstolos e para os apóstolos ele vai explicar a parábola. Para os apóstolos, ele vai contar uma série de outras parábolas explicando a parábola. Ora, a parábola é uma história, né? E Mateus registra um questionamento que os apóstolos fazem a Jesus, perguntando a ele por que ele falava em parábolas. E Jesus diz para eles, ora, porque a grande parte dos que estão aqui não tem condição de entender em profundidade a mensagem. Então eu lhes conto através de uma história, para que eles tenham um primeiro entendimento e mais à frente possam ampliar essa percepção. Quando Jesus conta uma história, na verdade ele vai atrás da nossa memória lúdica. Por exemplo, quando a gente assiste uma palestra, na casa espírita, por exemplo, e termina a palestra, e aí alguém pergunta para você, e aí, gostou da palestra? Você fala, gostei.
Foi sobre o que a palestra? Aí a pessoa às vezes não lembra, mas ela lembra da história que ela ouviu na palestra. Ah, não, na palestra tinha aquela história assim, assim, assado. E aí a história ela sabe contar direitinho, mas não lembra direito do que foi a palestra. Toda vez que alguém nos conta uma história, a gente entra na nossa memória lúdica, né? A gente entra numa memória que foi construída na infância, quando a história que nos era contada, ou quando nos era contada, nós canalizávamos toda a nossa atenção para isso. E aí aquela história fica na nossa cabeça. E com o passar dos tempos, essa história vai ganhando outras dimensões com a nossa maturidade. E assim Jesus fazia. Na primeira infância, muitas das vezes, o que a gente faz quando nos contam uma história? A gente dá um entendimento literal para ela, não é isso? Então, a criança ali de 5 anos, ela vai ver a história do Rei Leão e vai achar que o leão conversa com o leãozinho. E que o leão vai conversar com o macaco, que vai conversar com outro amigo, que os bichos falam. Na primeira infância, quando a mãe vira para o filho e fala assim, nossa, você quase me matou de susto. Na cabeça da criança, ele vai achar, mamãe quase morreu. Por quê? Porque a criança faz uma interpretação literal da história. Numa fase adiante, quando a criança ali por volta dos 6, 7 anos começa a desenvolver a memória abstrata, aí a história é o contrário. Aí ela vai entender o que está por trás da história. Ela vai entender o que está por trás da história. E chega a ser até engraçado. Nesses momentos a criança passa a achar graça desse fato de que eu quase morri de susto, né? Papai tem um coração de pedra. Vai começar a achar graça e fazer graça com isso. Porque ela conseguiu sair do literal para o abstrato. E assim é com as parábolas de Jesus. Hegel, que nasce depois do movimento iluminista, ele diz o seguinte, você mede o homem, Hegel, filósofo alemão, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ele dizia assim, você mede o homem pela capacidade que ele tem de transcender a realidade que o cerca. Ele coloca na transcendência da realidade material, quase que olhando para uma criança. Né? Aquele que consegue ir além do literal e observar e desenvolver o raciocínio abstrato, quanto mais ele consegue fazer isso, considerando a sua realidade, mais capaz é esse homem, mais homem ele é. O movimento iluminista é isso, que de certa forma espraia isso para a humanidade toda no início do século XVIII. E por que então Jesus vai para aqueles apóstolos explicar a parábola? Porque aqueles homens, ele entendia que já tinham uma condição de dar um passo além. E aí quando ele vai explicar a parábola, ele diz assim, e a terra autônoma frutifica primeiro o ramo, depois a espiga e depois o grão dentro da espiga. E a terra autônoma frutifica primeiro o ramo, depois a espiga e depois o grão dentro da espiga. No primeiro momento, no momento literal, a gente vai entender que ele está falando do ciclo da natureza. Não é? Ele está falando, plantar e colher, tudo no seu tempo. Essa é a primeira leitura. Mas e se a gente procurar abstrair essa realidade material? De que será que ele está falando? Né? Quando ele fala assim, a terra autônoma, por que ele está destacando que a terra é autônoma? Ora, não é Deus que chega lá e fala, não, agora você vai frutificar, agora você vai dar a espiga, agora o grão vai nascer. Por que ele destaca a terra autônoma? Eu fiz essa introdução chamando esse trecho do Evangelho de Marcos, primeiro porque eu gosto sempre de começar falando de Jesus, e eu sempre gosto de achar no Evangelho uma conexão. E segundo porque o tema que a gente vai abordar aqui hoje
nos próximos momentos, vem do Livro dos Espíritos, capítulo 8º, a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8º, a Lei do Progresso. E dentro da Lei do Progresso, as questões 779 a 785, que é a marcha do progresso, aonde Kardec vai inquirir os espíritos sobre a marcha do progresso, ou seja, olhar para a humanidade e olhar a marcha do progresso dessa humanidade. E aí eu me proponho, nos próximos momentos, a responder 3 questões, ou a refletir 3 questões com vocês. A primeira: estamos progredindo como humanidade? Ou, como outro dia me questionou a Regina, alguém ainda acha que não estamos progredindo como humanidade? Esse é um ponto. O outro é: qual é a relação entre a dor e o processo evolutivo? Para o espírita, a dor e o processo evolutivo são a mesma coisa? Qual o papel dessa dor? E a terceira questão: considerando a lei do progresso, qual a coisa mais importante que há na minha vida? Considerando a lei do progresso, qual a coisa mais importante que há na minha vida? Antes de eu começar a refletir com vocês sobre a primeira questão, se a nossa humanidade progride, eu quero abordar rapidamente 2 conceitos aqui. O primeiro é um conceito de Deus, né? Destacando que na ótica da doutrina espírita, logo pela primeira questão, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, está por trás disso a ideia de um Deus impessoal. Está por trás disso a ideia de um Deus que não é uma personalidade, um Deus em que eu não sou imagem e semelhança. Esse é o primeiro ponto e um conceito importante para a gente ter em mente, né? De um Deus que não tem vontade nem desejo, conquanto muitas das vezes eu me refiro a Ele assim, pela minha dificuldade de abstrair, de transcender a realidade que me cerca, como diria Hegel. Aí vem a nossa limitação, e os próprios espíritos vão dizer isso logo nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, quando eles vão abordar Deus, né? A dificuldade que o homem tem de entender esse conceito. O segundo ponto importante é entender o conceito de lei, porque a terceira parte do Livro dos Espíritos, da onde sai, no capítulo 8º, a Lei do Progresso, são as chamadas leis morais. O que Kardec e os espíritos ali fizeram? Eles observaram os fatos e, em observando os fatos, cunharam 12 leis, que Kardec deu o nome lá de leis morais. Ora, a lei nada mais não é do que o homem observando um fato na natureza e tentando interpretar esse fato. Então, quando o homem olhou lá a maçã, né, caindo da árvore, conta a história, Newton é eureka. Então, aqui cunhou ali a lei da gravidade. Ora, na verdade, ele não foi que a partir daquele momento passou a existir a lei da gravidade. Ele observou um fato que é parte de um todo, e observando essa parte desse todo, ele matematicamente escreveu, traduziu a explicação daquele fato. Einstein, anos depois, séculos depois, vai ampliar isso em muito. Não desfez o que ele disse para o âmbito da Terra, mas ampliou essa lógica para todo o universo. Os espíritos, quando eles observam os fatos da vida, eles observam a lei divina e natural. E, em observando a lei, para traduzir e tornar inteligível para nós, cunham nomes. Então, na verdade, a lei do progresso, ou a lei de igualdade, ou a lei de adoração, são olhares de uma lei divina e natural. Somos regidos por uma lei divina e natural. Então, esse era o segundo conceito antes da gente começar a entrar nas questões específicas da lei do progresso. Todos nós
tanto no mundo material, quanto no mundo moral, vamos dizer assim, tanto na nossa vida de relação na matéria, quanto na nossa vida de relação com o outro, tanto nas questões físicas quanto nas questões morais, somos regidos por uma lei natural. E essa lei natural assume diversas facetas e pode ser, pelo olhar de quem observa, interpretada. Considerando esses dois conceitos, vamos para a primeira questão que eu propus. Estamos progredindo como humanidade? Ora, não há dúvida que sim. Não há a menor sombra de dúvida que sim. Se a gente olhar o nosso progresso intelectual, ele é absolutamente absurdo. Eu comecei citando em algum momento lá o movimento do Iluminismo, início do século XVIII. Ali, de maneira consistente, todo um movimento do pensar, todo um movimento filosófico para romper com os dogmas criados pela religião dominante da época. E aí esse pensar, ele dá autonomia e dá força para a ciência, que interpretava os fatos. Daquele ponto, século XVIII até aqui, é absolutamente absurdo, intelectualmente, quanto evoluímos. E para que a gente tenha uma percepção, a gente não precisa ir muito longe. Qualquer pessoa que tenha 30 anos de idade, não precisa ter muito mais do que isso não, qualquer um que tenha 30 anos de idade sabe o que é aquele telefone de disco, né? Que você pegava em casa e era um telefone de disco. Hoje em dia, se você mostrasse para uma criança, e tem vídeos na internet, chega a ser engraçado, porque a criança fica querendo apertar o botão. Hoje em dia, eu não estou com o meu celular aqui, ele está em algum canto, mas um celular, ele tem muito mais capacidade de processamento que o computador tinha em 1990, aquela máquina gigantesca. Um celular que está na nossa mão. Progresso intelectual. A vacina. Em 11 meses, a humanidade desenvolveu uma vacina. Ah, não, mas está na fase 3, tem a fase 4. Amigo, desenvolvemos. Lembra na gripe espanhola? Não tinha nem fase 1, quanto mais fase 3. Já possível de seguramente ser aplicada nas pessoas. Então, a gente tem um progresso intelectual absurdo. Mas não só o intelectual, a gente tem um progresso moral. Ora, como não? Alguém vai dizer assim, não, mas a gente ainda tem um racismo muito grande. Temos. Ah, mas a mulher ainda é muito violentada. É. A mulher negra no nosso país é o maior objeto de perseguição e de violência. Porém, essa violência que há 30, 40 anos atrás ocorria de forma velada e de certa forma até aceita pelos que estavam em volta como algo normal, hoje em dia não é mais. Hoje em dia não é mais. Alguém pode dizer assim, não, mas o intelectual progrediu muito mais que o moral. Ok. Aí a gente pode refletir sobre. Poderíamos moralmente ter caminhado mais? Podemos refletir sobre isso. Porém, não há discussão quanto a esse progresso. Há alguns anos atrás, e não são tantos assim, existia porta para pessoas negras e portas para pessoas brancas. Hoje isso não é mais admissível. Se alguém vê isso e filma, isso é prisão. Então a gente tem um progresso moral também desenvolvido. Uma mulher que... Eu descobri outro dia que a nossa Constituição, à época da nossa primeira eleição livre, não tinha escrito que era proibido mulher votar. Mas na nossa primeira Constituição. Mas sabe por que não tinha escrito? Porque era tão absurdo pensar que uma mulher fosse votar que não estava nem escrito. E a primeira mulher que foi votar foi uma mulher no Nordeste. Porque ela corajosamente falou, não, eu vou votar. E gerou uma confusão tremenda. Hoje em dia alguém pensa nessa possibilidade? Então nós temos um progresso intelectual latente e temos um moral. E aí vamos ver como é que os espíritos abordam essa questão para Kardec. Questão 779. A força do
A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ou seja, eu progrido intelectual e moralmente porque meus pais me ensinaram ou não, independentemente dos meus pais, há algo dentro de mim. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então os espíritos começam afirmando o seguinte: há em cada um de nós uma força, há em cada um de nós estabelecido no mais profundo de nosso ser algo que nos empurra para frente, algo que nos empurra a transformar, algo que nos move a progredir. E a gente vai achar isso no Livro dos Espíritos inteiro, questão 1006, né? Quando ele vai dizer assim, eu decoro pouco de cabeça, mas está traduzido. Exatamente. Há no homem a irresistível necessidade de sair do estado de inferioridade e buscar o estado de felicidade. De forma diferente, na 1009, na segunda resposta, Paulo vai dizer que o destino de todo ser é gravitar em torno da divindade, de uma forma mais poética, né? Do átomo ao arcanjo, essa daí está na questão lá para trás, 500 e alguma coisa. Vejam e depois me corrijam. Do átomo ao arcanjo, essa é a trajetória de todos os seres. 1009 também. Estou precisando decorar melhor as questões. Mas do átomo ao arcanjo, surgimos como átomo e o nosso destino é o arcanjo. Portanto, essa força, 1006, essa força é inerente a cada um de nós. Então, esse é o primeiro ponto. Mais adiante, ele vai ressaltar essa diferença entre o progresso moral e intelectual, porque Kardec era um intelectual da época, Kardec observava os fatos. E aí ele vai questionar os espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Por que ele pergunta isso? Porque ele observa o que nós observamos. Que nós temos uma disparidade entre um e outro. E aí os espíritos vão responder assim: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o moral, ele decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Por que o moral decorre do intelectual? Porque, à medida que eu desenvolvo o meu intelecto, e é importante a gente separar intelectualidade de grau de conhecimento, ou seja, uma pessoa pode, durante uma encarnação, adquirir muito conhecimento, mas não desenvolveu a sua intelectualidade. São coisas diferentes. Adquirir conhecimento eu vou adquirir lendo livros. Ou interagindo, enfim. O intelecto eu vou desenvolver a partir do momento que eu começo a desenvolver, eu por mim mesmo, uma análise crítica e a minha liberdade de pensar. Aí a gente vai definir intelectualidade como minha capacidade crítica de analisar os fatos e tomar decisões, fazer escolhas. Ora, então quando ele fala assim que o progresso moral decorre do intelectual, ele está querendo dizer que à medida que eu desenvolvo o meu intelecto, ou seja, a minha capacidade crítica de analisar as situações, eu naturalmente começo a perceber a consequência dos meus atos. E em percebendo a consequência dos meus atos, eu percebo aquilo que gera prejuízo para mim ou para aqueles que estão à minha volta. Eu percebo aqueles que geram benefício para mim e para aqueles que estão à minha volta. E aí eu começo a desenvolver a moralidade, entendendo por moralidade a regra do bem proceder. Aonde Jesus, na ótica da doutrina espírita, é o nosso modelo guia. Questão 625, essa eu decoro. Observa Jesus. Então, na ótica da doutrina espírita, o nosso modelo de moralidade é Jesus. E nessa ótica, a gente consegue perceber e desenvolver a nossa moralidade quanto mais nós desenvolvemos a nossa intelectualidade. Por conta dessa capacidade de observar. E aí, na questão 784, Kardec vai perguntar assim: bastante grande é a perversidade do homem.
essa pergunta foi feita ou pelo menos publicada pela primeira vez ali, não sei afirmar se estava na primeira edição de 1857 ou só na segunda de 1860. Chequem lá que hoje em dia a gente consegue ver o livro da primeira, todas as edições, pelo menos em francês, no site. Mas eu prometo que da próxima vez eu checo e também volto aqui e confirmo numa outra oportunidade. Mas, de 57 ou 60, Kardec já observava isso. E hoje a gente pode fazer uma pergunta semelhante. Bastante grande a perversidade do homem. Quando às vezes a gente olha o movimento que a gente vive e as ações egoísticas de parte ou de algumas pessoas, a gente pode perguntar isso. E aí ele continua. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, em vez de avançar, caminha aos recuos? Intelectualmente é muito fácil a gente observar o progresso, porque ele realmente, do movimento iluminista de 2000, de 1900 para cá, o avanço é absurdo. Então você, num período curto de tempo, você vê uma evolução absurda, né? Você não precisa a gente não precisou viver muito tempo para ver a migração do telefone no poste para o telefone na minha mão e para a televisão e para tudo na minha mão. Se você mostrar para uma criança o que é um orelhão, ninguém vai entender o que é um orelhão. O que é ter um cartão de telefone. Não existe mais isso. Só que quando você vai falar do moral, porque andamos mais lentamente no moral do que no intelectual, a gente precisa da perspectiva do tempo. Por isso essa pergunta de Kardec. A gente precisa da perspectiva do tempo e da perspectiva do conjunto. Às vezes eu olho num tempo pequeno para apenas uma sociedade. E aí ali eu posso imaginar um tremendo retrocesso. Mas se eu consigo ampliar o meu olhar para o conjunto, não só de uma sociedade, mas o conjunto de todas as sociedades encarnadas no planeta Terra, e para um tempo maior, eu vou perceber. E é isso que os Espíritos vão dizer. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ora, faz-se mister por escolha nossa. Capacidade intelectual nós já temos de sobra. A escolha, e aí eu volto para aquele primeiro conceito da ideia de Deus. E lembrando o início da passagem de Jesus, a terra autônoma. Quando Jesus cunha a terra autônoma, naquela primeiro entendimento, no entendimento literal, ele está só se referindo à natureza. Transcendendo um pouco a realidade, ele está dizendo para nós, há uma lei que rege tudo. A terra é autônoma, não precisa de Deus chegar ali e dizer assim, ó, frutifica mais rápido, frutifica mais devagar. A terra é autônoma. E aí nós, interagindo com a terra, podemos fazer a escolha. Eu vou querer regar essa terra, eu vou querer colocar ali os substratos necessários, eu vou querer fazer sombra quando o sol estiver muito forte, ou eu vou deixar o bel prazer. A gente pode transcender e perceber que quando ele diz aqui que o mal chega ao excesso, é o excesso que nós escolhemos. A escolha do processo do progresso é nosso. E aí eu entro na segunda provocação que eu fiz no início. A dor faz parte do processo na ótica da doutrina espírita. Bom, o objetivo da nossa encarnação ele é bastante claro pelos espíritos. Né? Os espíritos deixam muito claro. O objetivo da encarnação é que a gente aprenda, que a gente se desenvolva intelectualmente e moralmente. Então, se o processo, se a palavra-chave é aprendizado, se o processo é a palavra-chave é aprendizado, tudo aquilo que, todas as coisas para as quais eu aconteço, porque não faz sentido mais pensar o contrário, ou seja, que as coisas me acontecem, não, eu aconteço as coisas,
todas essas coisas para as quais eu aconteço, elas estão ali para me gerar, para me transformar na minha capacidade intelectual e na minha capacidade moral. Estão ali para provocar em mim reflexões que me levem a sair de determinado patamar intelectual e moral para outro, superior, ampliado, superior no sentido de ampliado. Portanto, a dor, ela é um instrumento na ótica da doutrina espírita. E não é um instrumento para o espírita de adoração. Nenhum espírita deve adorar a dor. Se tem alguém adorando a dor, esse alguém precisa procurar um psicólogo, um psicanalista, porque não é normal gostar da dor. Mas o espírita, através desse movimento, ele vai entender o significado dela. Ele vai entender o significado dela e fazer o seguinte: o que eu preciso aprender para transformar essa situação? E para que ela não volte a acontecer comigo. E aí a gente pensa isso no individual e pensa isso no coletivo. Quando um planeta Terra adoece do jeito que a gente está adoecido agora, é para que a gente possa se perguntar o que esse planeta, o que nós como coletividade estamos precisando aprender. Eu, outro dia, vi uns cientistas comentando, e aí é homem de ciência, não tinha nada a ver com religião. Ele falando, eles diziam o seguinte: olha, está todo mundo muito empolgado com a vacina, nós também estamos e vamos todos tomar a vacina, porém, a solução da vacina não é a solução da cidade do Rio de Janeiro, que tem alguns milhões de habitantes, nem do estado do Rio de Janeiro, nem da região sudeste, nem do Brasil, com os 200 e tantos milhões de habitantes. A solução da vacina é uma solução de 7,2 bilhões de pessoas encarnadas. Porque se eu não tiver todo esse planeta encarnado, a menos que eu queira voltar a viver como há séculos atrás, século XVII, século XVIII, em que os movimentos migratórios dentro dos países eram quase zero, que os países viviam fechados em si, eu não resolvo a questão. Então é uma grande questão de olhar para a humanidade como um todo. A própria OMS, essa semana, se manifestou, a Organização Mundial da Saúde, se manifestou dizendo: olha, vivemos um dilema moral. Quando ela coloca que um percentual elevado das vacinas estavam sendo distribuídos só nos países ricos e um menor percentual nos países pobres. Isso não vai resolver o problema. Da mesma forma que a gente pode olhar para esse movimento como um movimento individual, ele também é um coletivo. E Kardec pergunta isso aos espíritos na questão 783. Para a gente perceber a atualidade desse livro. Ele pergunta assim: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus, e aí a gente já entende que é a lei natural, consequência dos fatos, consequência das escolhas, o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Portanto, como nós vínhamos comentando, a dor, ela é um instrumento para nos mostrar que tem algo que não está funcionando. Assim como quando a gente se alimenta de forma exagerada, a gente vai ficar ali, aquela sensação pesada, aquela sonolência, aquele estômago, aquela barriga inchada, dizendo o seguinte: olha, você exagerou, se você continuar assim, a coisa não vai ficar boa. De forma semelhante é a dor moral, de forma semelhante à física. Ela nos surge na nossa vida individual e na nossa vida coletiva, para dizer o seguinte: tem algo que não está funcionando. E aí vem a última provocação que eu fiz. Qual a coisa mais importante que há em minha vida, considerando a lei do progresso? A coisa mais importante que há na minha vida, considerando a lei do progresso, sou eu. Kardec vai perguntar, na questão 785, qual o maior obstáculo do progresso? E eles vão dizer: a negação da ciência,
as forças ocultas que estão fazendo bombas atômicas. Não. O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Esse é o maior obstáculo ao progresso individual e coletivo. Por isso que a coisa mais importante na minha vida, considerando a lei do progresso, sou eu. Sou eu olhar para dentro de mim mesmo, percebendo as situações que me cercam, entendendo que essas situações acontecem porque são essas as situações que vão me levar, se eu assim desejar, a transformar e ampliar as minhas possibilidades intelectuais e morais. E que a maior barreira para fazer isso é o meu egoísmo e o meu orgulho, tanto no coletivo quanto no individual. E entender que isso faz parte de uma lei natural, que não é uma decisão. Deus, em determinado momento, falou: olha, eu vou jogar uma pandemia porque vocês estão se perdendo no caminho. Não. É uma consequência natural do estado vibratório que nós, enquanto espíritos encarnados e desencarnados, criamos em nosso planeta. Logo, quando Jesus fala a terra autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga e depois o grão dentro da espiga, ele está nos dizendo: olha, tem uma lei natural que rege todo o processo. Entra em sintonia com ela, mas entende que é um processo. O progresso, a lei de progresso, seja aplicada no indivíduo, seja aplicada na coletividade, é um processo. E é um processo que tem como causa determinante a vontade de cada um. É a nossa vontade que vai determinar a marcha do nosso progresso individual e, consequentemente, coletivo. Espero que eu tenha provocado bastante vocês a mergulharem nas questões do Livro dos Espíritos e que Jesus, o nosso mestre e irmão, fique com a gente agora e sempre. Só agradecer, né? Só. Né? Esse momento, essa possibilidade de estarmos acompanhando reflexões que possam nos ajudar. Por isso, mais uma vez, elevamos nosso pensamento, buscando aquele que elegemos como mestre guia para as nossas vidas, Jesus. Mestre querido, gratidão. Profunda gratidão pela oportunidade da vida, profunda gratidão por aquilo que estamos vivendo, porque está movimentando em nós forças ainda tão desconhecidas, portas adentro de nossa alma, e nos levantando e nos apontando novas direções. E que cada um de nós, Senhor, possamos enxergar essas novas direções, tomar da nossa cruz, do nosso catre e caminhar com vontade, com alegria, com determinação, na certeza que nós já construímos de que não caminhamos sozinhos. Caminhamos envoltos nas melhores vibrações que do alto vertem incessantemente sobre nós. Ah, humanidade querida, que juntos possamos nos dar a mão, possamos nos enxergar uns aos outros como irmãos e da mesma forma agirmos como irmãos, filhos de Deus, destinados à felicidade. Que Jesus nos abençoe. Maria de Nazaré, Mãe querida, Rita de Cássia, e toda a espiritualidade que trabalha em Teu nome, Senhor. Desta forma, de nossa parte, nós vamos encerrando as nossas reflexões na casa de Maria de Nazaré. Graças a Deus.